Olha a live do Skip. O que, que o Skip tá falando? Vamos ver quem é o mais profissional, tá bom? Vamos ver. Ah, Eu já vou marcar pra você ir lá semana que vem, Skip. Vou marcar pra você ir lá semana que vem falar com os dois. Vamos lá. Eu vou amanhã, se quiser, irmão. Eu tô vivendo Kings League. Tô vivendo amanhã. Eu não tenho tempo pra fazer live. Não existe tempo pra fazer live. Não existe. O que, que ele Se tava o cara falando? hoje diz que cuida do time e faz live, não consegue, tá? E eu vou falar tudo aqui e eu quero pessoas profissionais pra avaliar. Vou pedir até o Velho Vamp. Velho Vamp, te conheço, meu mano. Não quero que você tenha parcialidade nenhuma. Quando eu começar a dar as respostas aqui, eu queria suas opiniões sinceras. Ah, do Tá bom? Lucaneta. Porque você é um cara que as pessoas já respeitam no cenário, né? E como o Chaep disse, né? Você veio dos gamers, né, cara? E foi campeão do mundo, né? Você vê que a discriminalidade do potencial de um ser humano, ele existe, né? Então, é isso. Tá vindo uma voz daí, John. Então, eu vou conversar sobre isso aqui. Tudo isso aqui. Esses furos que postou. A Não gente foi pegou, a gente que fez esse corte, tá? A gente pegou dessa página, tá? Ah, pegaram da página. Parabéns. Continua pegando da página assim que vocês vão longe. Galera, amanhã vamos botar um monte de corte, um monte de montagem. Tralaleiro, tralalá, tiritina, tiripina. Tum, 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 sarru. É os 3 novos Pokémon pra escolher. Pode rotar que vai sair Ele tá muito na nova. copiando. Vai sair na Gamescom. Tralaleiro, tralalá, da água. Tum, 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 sarru de planta. E vai vir um bombardilo crocodilo de fogo. Na próxima geração de Pokémon. Quando você quer descartar uma coisa, você pega ela e faz assim, ó. Amassa, vai na lixeira e descarta. Nossa. Tá? E não foi o que aconteceu. O Lucaneta mesmo afirmou que ele quis sair do time, ok? Ponto. Ele quis sair do time. Ponto. Então já vou apagar aqui a primeira resposta, tá bom? E aqui, né, os dois comandantes do negócio dizem que o estagiário tem o elenco perfeito na mão, e é o cara que entende de futebol. É o presidente que entende de futebol. Então, o cara do elenco perfeito, que entende de futebol, tá com o seu time na 8ª ou na 9ª colocação e que ele faça o melhor do que ele entende com o elenco perfeito. Não sei como ele conseguiu. O Lu Planeta mandou R$6. Cara, o Lu Planeta queria jogar sendo gordo, tu já viu gordo jogar bola. Aí veio o orelha da Champions famoso Igor Canindi. O cara joga muito ele e disparado o melhor jogador do Capim. Ele Mano, não tô entendendo esse questionamento do Alan, e cara. aí os caras intitulam o estagiário como o conhecedor do futebol, o cara do elenco perfeito que não tá em primeiro lugar, né? Que não tá bem. Então, vamos já desmerecer já as 2 falas inicial do programa, né? A abertura tendenciosa do programa, né? Então aqui, pra mim, já foi de vala, né? Correto, galera? Correto? Correto essas 2 respostas aqui? Ele tá farpando o programa. Eu gosto de pegar o... Velho Vamp mandou R$6. Skip, se quiser, te manda o BT e o Liminha no lugar do Lu Planeta. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Bom, essa foi a introdução do programa, como eu já falei. A introdução é essa. Depois, o Foot Black, ele tem a audácia de falar que após a saída do Lucaneta, o desempenho do time continua o mesmo ou pior. Isso é mentira. Bom, galera, eu vou explicar da mesma forma que o Lucaneta explicou no cronograma, tá? É mentira, pô. O Capim melhorou. O Capim venceu. Segundo jogo do Capim, o Capim perdeu. Terceiro jogo do Capim, eu assisti. O Capim perdeu. Quarto jogo do Capim, o Capim perdeu. Nossa senhora. E eu já estava, e aí eu me inseri no grupo. Quinto jogo do Capim, Capim venceu. Sexto jogo do Capim, o Capim venceu. Então, o Capim nunca tinha feito 2 vitórias seguidas.
O Capim tinha feito 3 derrotas seguidas, mas 2 vitórias seguidas nunca tinha feito. Então, o desempenho do Capim após a minha chegada é muito melhor do que o desempenho do Capim anteriormente. Tá, concordo. Anteriormente. Correto. É Então, fato. eu não sei se ele está assistindo, mas é só observar e ver a liga, ok? Um ponto. Não preciso, né? Foi respondido, né? Então, lanchado mais uma vez. O Caralho. Lancelotti chegou, tá? O Lancelotti chegou. Beleza. O Lucaneta diz que foi chamado para ser o wildcard. Ele mesmo falou da boca do Lucaneta: eu fui chamado para ser o wildcard. Ele é um jogador e ele foi chamado para ser um wildcard. Eu que montei o time. Eu escolhi o time. Eu fui introduzido depois no time. Eu fui introduzido na 4ª rodada ao time. Na 4ª rodada ao time. Quando eu cheguei... Sai do chat, sem nick. Quando- Sai do chat, sem nick. Deixa eu falar rapidinho, John. Quando eu cheguei em um cenário em que o wildcard montou O que o Nick o tem time. falando? Ele convidou o técnico, ele convidou, draftou o amigo dele, Ih, caralho. ele escolheu, ele fez o jogador, o wildcard, montou, eu vou dizer essa palavra, ok? A panela dele dentro de um Eita. time. Olha aí, ó. E até aí, tudo bem. Tudo bem. Ele foi o cara que montou isso. O John é influenciador. O Cenas cuida de 1 milhão de coisas. E no cenário da Kings League, o Lucaneta, por ser um cara referência do futebol, que eu respeito, montou o time. Perfeito. Parabéns. Tá falando do Lucaneta. Nada contra. Só que, quando eu cheguei e eu assisti o jogo do Capim, eu vi um time inteiro com um condicionamento físico lutando pelo time e percebi que o Lucaneta estava muito abaixo dos outros jogadores. Tá. E quando eu comecei e cheguei, eu contestei isso, tá? Só que aconteceu uma coisa que foi a seguinte. Quando eu assisti aquele jogo na segunda-feira, eu assisti todos o desenvolvimento do time ali, o John falou: Skip, você toma conta do time pra mim? Você faz as paradas pra mim? Eu faço e pode deixar que eu vou dar o meu melhor. E devido ao jogo e devido aos meus comentários do jogo, porque quando eu fui chamado para estar lá e presenciei o primeiro jogo do Capim, eu percebi que o Lucaneta estava muito, muito mal fisicamente. Muito, muito Ou é mal. o estilo de jogo dele. E eu critiquei ele. Eu critiquei como ele caminhava em campo. E isso aconteceu. E isso pesou realmente muito nele, tá? Porém, eu ia dar continuidade a meu trabalho no time. Só que eu deveria ter ido no treino daquela semana de terça-feira, eu deveria ter ido no treino de quarta-feira, eu deveria ter ido nos 2 treinos da semana que tinha, porém foi omitido para mim esse treino. Ih, Porque quando eu caralho. cheguei, o impacto dentro do grupo não foi positivo. Então, Tá. omitiram para mim e eu só consegui conversar com o elenco no sábado, porque era um treino na arena. E aí eu fui Eu ali na passei pro arena, Skip e falei, entra lá e vai, bota as caras, toma aqui o horário. eu fui até a arena, Caralho, a viado. Arena Orion, no treino de sábado, e fui lá conversar com o time. No meio de semana, eu tinha conversado com o integrante da comissão, que era o que eu estava falando, o Cef, e conversei com ele sobre a situação. Falei que como eu fui introduzido no time e o impacto que eu tive primeiro, eu mesmo percebi que foi um impacto forte. Perguntei a ele se eu precisava pedir desculpa aos jogadores, eu indaguei isso a ele. Ele falou que não, que estava tudo de boa.
E quando eu cheguei na arena sábado, eu fui lá e conversei com a galera no primeiro momento, em um círculo, após o treino, em um círculo. Me apresentei, falei com eles e falei que estava junto com um grupo e nós íamos dar continuidade na conversa no vestiário. Fomos até o vestiário. No caminhar do vestiário, o Cef falou pra mim assim: pô, Skip, seria legal mesmo pedir desculpa ao grupo. Tá. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu falei que eu queria pedir desculpa ao grupo, que seria interessante. E não tem problema nenhum, eu falo. Voltamos até o vestiário. E aí eu fui novamente, iniciei a conversa e falei, galera, bom, tinha falado com o Cef que ia pedir desculpa, ele falou que não precisava, e agora eu pedi desculpas a vocês, porque quando eu cheguei, aconteceu uma situação assim, 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 que, Lucaneta, eu vi que você não estava bem em campo e critiquei muito o seu futebol, né, a sua qualidade física. Não critiquei o futebol, não. Critiquei o que ele estava fazendo em campo, caminhando em campo. Porque eu disse várias vezes na transmissão que, pelo jeito que ele pegava na bola, pelo jeito que ele fazia as coisas, ele tinha muita habilidade, mas ele não estava com condicionamento físico para jogar. O mesmo Cef, comentou que até anteriormente do jogo do G3X, já existia esse questionamento físico dele. Tá. Perfeito. Eu conversei, pedi desculpa a ele, pedi desculpa a todo o elenco, porque ele faz parte do elenco, e é uma guerra e todo mundo luta com todo mundo. Pedi desculpa a todo o elenco e me apresentei e falei, se vocês me desculpam, se vocês aceitam minha desculpa, todos aceitaram, eu sou homem para isso, daqui para frente a gente vai trabalhar junto e eu tô por vocês e vamos trabalhar, e é isso. Perfeito. Com isso, continuamos a trabalhar e está ok. Eu cheguei, tive uma outra conversa depois, após o próximo jogo, que foi o jogo que a gente perdeu para Fluxo. Eu conheci eles no sábado. Segunda, eles perderam para o Fluxo. Na quarta-feira tem o treinamento de recover. Eu fui novamente conversar com eles e conversei com todos eles. Só que eu não converso muito com o jogador. Eu fico conversando com a comissão técnica. Com o jogador eu converso na hora ou pelo WhatsApp quando eu quero deixar uma mensagem. Normalmente eu converso com a comissão técnica. Então, conversar com a comissão técnica é o seguinte: responsável do físio, o cara tá bem? Responsável da preparador físico, o cara tá bem? Professor, o cara tá bem? A indagação que eu tive de todos eles é que não, tá? Caralho. O Lucaneta fez um procedimento para emagrecer que não é o procedimento de um atleta. Que caralho. Qualquer médico e qualquer pessoa normal que quer emagrecer, ela vai fazer duas coisas: regime, qualidade de alimentação, exercício físico. Porém, ele fez um procedimento ao qual deixou ele sem energia. Nossa. Tenho que comentar qual procedimento foi. Deixou ele totalmente esgotado. E sim, ele emagreceu igual um míssil. Porém, ele não tinha força, não tinha energia. Meu E eu conversei Deus, com isso. Eu conversei na frente do grupo inteiro. Eu não omiti nada e conversei com ele homem a homem, olhando nos olhos dele, tá? Caralho, E esse não é um procedimento de um atleta. E ele não estava em condições. Então eu falei sobre isso. Com isso, é um time. O time precisa de wildcards. Se a gente tem um wildcard que não está em condição, temos que ter outro wildcard. Na Kings League, a única peça que os presidentes conseguem mexer ou melhorar o time são com as peças dos wildcards. Os wildcards são os coringas. Você tem um time, você tem 10 peças. Essas 10 peças, elas não se movem. Você tem que ver qual wildcard vai encaixar melhor para fazer aquele time rodar. Não é porque fulano de tal é o melhor jogador de futsal que você tem que trazer fulano de tal. Você tem que entender as suas 10 peças que você tem, saber qual delas são medianas, saber qual delas estão em alto nível, ver qual lado do campo você mais necessita de qualidade e aí sim você escolhe uma peça para colocar exatamente no lugar. É assim que se faz em qualquer jogo de estratégia. É assim moleque, que se muito faz conteúdo na Kings League Brasil. Tá? Muito conteúdo. E a gente foi e trouxe o wildcard, porque eu achei que a gente tinha necessidade em exatamente essas funções. O Skip não entende de futebol? Eu não preciso entender, mas eu tenho sabedoria e força de vontade.
Eu fui conversar cara, com que um pode- treinador que estava na Europa, no Real Madrid, e o John conseguiu papo é esse, contato mano? com ele. Tive inúmeras aulas do cara e também conversei muito com o Daniel, dono do Resende, que me deu uma atenção. Ah. E eu fui Resenha, da resenha. Dono que era do resenha. eu fui humilde o suficiente. Um cara que tá há 8 anos no Fut7, só perdeu 2 campeonatos da vida, o resto ganhou tudo, entendeu? E me deu uma aula, mais uma vez, mais um cara que me deu Liminha. uma aula. E o Clemilton, que é do Real Madrid, tava no Real Madrid e me deu, ainda teve paciência de me dar uma aula. Caralho. Juntando todas essas informações, todos esses conhecimentos, eu fui cada vez mais entendendo toda a situação, porque de futebol, de gestão, de dedicação, o básico, tudo isso que eu tô falando aqui, isso é para qualquer esporte, isso é relacionado em qualquer esporte. Isso é só o Caralho, básico, tá? Aqui não precisa saber de futebol. Aqui você pode ser líder da guilda de gamer, você pode ser de um time de vôlei, você pode ser de um time de basquete. Funciona assim, tá? Vai funcionar assim em qualquer cenário, tá bom? Então, eu fui lá, conversei com o time, como um homem, na frente de todo mundo, e fiquei bem com todo mundo. É claro que um time que já estava há 4 semanas com um cara, referência, que foi o cara que projetou todo o time, Tá. que montou todo o time, eu chego e falo, meu amigo, você não está em condições, é claro que vai ter um conflito de opiniões gigantesco. E eu soube muito bem me portar com isso. Nenhuma vez eu botei minha cara na internet e falei nada. Nenhuma vez eu disse um pio e trabalhei em silêncio. Até esse exato momento. Até o momento que as falas vieram de lá. Tá? E assim eu continuei trabalhando com o time, um dia após o outro, tentando trabalhar o mental da minha equipe, tentando mostrar que eu estou por eles, que eu Isso. sou amigo deles, Foi por causa do que eu estou fazendo Podpah tudo de para eles hoje. vencer, que eu não cheguei como inimigo, que eu cheguei para somar e a gente vai trabalhar da melhor forma que vai trabalhar. Tá? Então, é isso aqui já. Vamos continuar. Tá aí. Eu vou respondendo por ponto. Fut7 diz que a verdade é quando os jogadores do time apoiam, isso confirma a verdade. Ih, meu Deus. Palavra do Fut Black sobre companheiro em um elenco. Amigo, se fosse amigo, botava um S2. Jogador de time pula na bala. Não, é o contrário. Os caras são amigos. Amigos. E por isso eles foram lá dar força, eles foram lá falar com ele, porque os caras são amigos, entendeu? E pronto, é isso. Foi um relacionamento que eles tiveram e faz parte de um grupo. Isso é honroso, isso é respeito ao companheiro, independente da situação que esteja, independente do momento que foi, entendeu? E até se ele tivesse sido tirado por qualquer outra coisa, que não foi a questão, ninguém tirou ele, e até se ele tivesse sido tirado, isso deveria acontecer, porque eles tiveram um tempo juntos e eles trabalharam Daqui é juntos, muita lutaram coisa, juntos do mano. mesmo lado, tá bom? Então vamos continuar. Eu tenho humildade para saber que eu não estava nas minhas melhores condições fisicamente. Se quiser trazer outro wildcard, eu não tenho ego. Ih, cara. Perfeito. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que fizemos. E qual o problema? Da mesma forma que nós temos 10 draftados que sabem que somente 4 serão titular e os outros 6 vão ser reserva, da mesma forma que um time pode ter 3, 4, 5 wildcards e tem que saber que só 3 irão jogar. Fazer isso é você ter uma equipe competitiva, é você ter peças para ser mudada, é você jogar com todas as possibilidades dentro de um tabuleiro. Isso é ser inteligente, isso não é ser idiota, isso não é ser burro. Cada time tem uma formação, cada time trabalha de um jeito. E se você tem certas peças que você pode mudar para reforçar um lado do campo, trabalhar melhor o outro, cada jogador tem suas características. E a gente sabe, eu sei as características de cada jogador do meu time. Cada um deles. O que cada um Eu deles também é não capaz acho que de é fazer. crise no Capim, não, O que eu mano. tenho que pedir pra eles fazer. Porque é o que eles Eu sabem acho que os fazer de jogadores melhor. estão E é isso que eu fechados, tenho tá que ligado? explorar. O time não começa com os 3 wildcards. O time começa com os 10 draftados. Você não monta um time escolhendo primeiro os 3 wildcards. Você monta um time primeiro vendo os seus 10 draftados. E aí sim você vai procurar a peça que precisa Não, pro é seu ao elenco. contrário, né? Porque os draftados não mudam, mas os wildcards podem ser mudados. Pior que é ao E a contrário. realidade é essa. Mesmo que você seja um wildcard e Pô, fique triste, primeiro a você fecha realidade com é 3 essa. wildcards, É uma depois você liga vai que com o funciona draftado. assim. É ao contrário. Todos os times já tinham os wildcards antes dos draftados.
Mas beleza. Ele mesmo assume que precisa se preparar melhor. Novamente, ele mesmo fala que precisa se preparar melhor. Ele sabia da condição G3X, dele, sabia que ele não estava Fúria. bem e que ele tinha que se preparar. E a preparação exige tempo, exige observação. Existe muitas coisas. Não é isso que ele tá E eu vou falando. te dizer uma coisa. Quando Tá eu falando do cheguei time em campo? no time, Ah, sim. o time treinava 2 vezes na semana. E eu tive uma conversa com o time. Tá. E antes de eu ir conversar com o time, eu chamei Chris Guedes, estagiário Tá. e velho Vank. E falei, cara, Vang. estou entrando na Kings League. Não sei como funciona. Preciso de uma aula de vocês. Tudo que vocês puderem me informar, me informe. E cheguei pro Chris Guedes e falei, como que é seu treino? O Chris Guedes falou, a gente faz isso, a gente faz isso. Eu falei, como que vocês fizeram? Nós compramos um CT, nós temos um campo, temos um treinador do Santos, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Eu falei, porra, Chris Guedes, muito obrigado. Cheguei, estagiário, como que funciona? O estagiário falou, porra, nós temos um CT, toda quinta-feira os jogadores chegam lá, eles treinam de quinta a domingo. Segunda jogam, depois voltam para casa e voltam na próxima quinta. Perfeito. Eu cheguei pro velho Vamp e falei, velho Vamp, eu preciso de uma aula. O velho Vamp falou, senta aqui que eu vou te dar uma aula. Eu falei, então tá bom, eu vou te ouvir. Beleza, velho Vamp, eu conversei com o velho Vamp sobre tudo. Ele bump. Sobre tudo. 2 horas de ligação. Tudo. O velho Vamp conversou comigo, sei lá, 1 hora e pouca. Quase 2 horas de ligação. E eu anotei cada coisinha que o velho Vamp falou. Cada detalhe que ele falou. Cada treinamento que ele falou. E eu fui e anotei. E a primeira coisa que eu fiz foi comissão técnica. Eu tenho um exemplo aqui que o velho Vamp me deu, que é do time da G3X. E eu tenho um exemplo aqui da Fúria, que são os 2 times que estão em primeiro colocado de pontos empatados. Não perderam nenhuma partida. São um time da vitória. O treinamento dos 2 é espelhado. Tudo que um faz, o outro faz também. A gente tem que sair desse treino de 2 vezes por semana e a gente tem que fazer exatamente o que eles estão fazendo aqui hoje. Amanhã não é folga, amanhã tem treino. Novamente, Um choque no grupo. Novamente, o choque no grupo impactou. Bum! Olha aí, ó. Situação que a gente sabe que é da Kings League. Poxa, talvez eu não consiga. Talvez eu sou CLT, não consigo. Tá. Novamente, que Não por vai lei e pelo regulamento da Kings League, a gente não pode obrigar ninguém a Exatamente. treinar mais de 2 vezes. Perfeito, perfeito. Eu sei. Perfeito. E a gente não obriga. Ninguém é obrigado aí. Tá, perfeito. Mas Aí o eu Skip vou chegar reuniu no todo ponto, mundo eu e vou fez chegar o no voto. ponto. A gente quer ser campeão. O que eu posso fazer para vocês é o seguinte: eu consigo dar a melhor condição de treinamento, eu consigo dar o melhor produto, o melhor material, Valeu pela eu consigo 17 dar meses. Ai, tamo tudo junto. que for possível para vocês. A única coisa que eu não posso oferecer pela regra da liga é salário. O que eu preciso de vocês é que abrace tudo que eu posso oferecer. Tá. E eu vou fazer isso, começando a partir de amanhã. Quem quiser ir treinar, vai treinar. Quem não quiser ir treinar, Bielzão não mandou precisa ir. R$5. Salve Camargo dia e Camarguinho. seguinte, Eu fiz um vídeo invadindo e a aí eu Kings fui e League. Acho que perguntei, você vai gostar. todos os KK, nome do jogadores. canal Bielzão. Porra, deixa eu tentar chegar a um Depois consenso dá uma olhada aqui. lá, irmão. Pá, um por um. Qual é o melhor horário pra você treinar? Pá. Qual é o melhor pra você? Beleza. O melhor horário pra se treinar é de 8 às 22 horas, correto? Perfeito. Toma, Então 4 tá horas bom, de treino. Pode deixar que eu vou buscar isso. Playball, vocês têm. O Ian indicou. Falou, cara, a Playball tem um centro que tá em obra lá, que tá quase ficando pronto. Ah, pô, ainda Então tá bom, jogou vamos lá. Playball, na live do Coringa. poxa, tem um time na Kings League, o nome do meu time é Capim, eu sei que você tem um centro de futebol que ainda não tá pronto. Nós precisamos treinar aí de 8 às 10. Ela falou, isso é um horário prêmio, não podemos alugar, não sei o que. Eu falei, eu pago mais caro se for preciso, eu faço o que for, eu quero treinar nesse horário. Vamos conseguir? Eu sei que é um horário de campeonato, eu preciso. Vou tentar ver aqui. Tudo usando o chat GPT, escrevendo bonito, dando aula. Tá bom, vamos fechar com você. A parada não tava nem funcionando. A Vazou primeira coisa que tudo. eu fiz na live foi agradecer eles, dar a moral pra eles. O bagulho nem funcionava. Ninguém treinava lá. Os caras foram lá e bum, 8 às 10 a gente treina lá. Todos os treinamentos. Consegui no horário que todo mundo pediu. No horário que todo mundo pediu. Beleza, pá. Consegui. Fui me entrosando com o grupo devagar, porque o ambiente ainda não é o melhor ambiente. Não. Ainda não é o melhor ambiente. E eu sei e eu respeito completamente. Eu sei muito bem trabalhar essa situação. E vim pum, fazendo. E, cara, saímos de 2 treinos na semana para 5.
A evolução do time é notória. É, isso é papo verdade mesmo. Fizemos 6-1 no primeiro jogo que eu tive com a equipe. No primeiro jogo que a gente estava comandando a equipe. 6-1. Quem acha que treinamento não melhora, tem que aprender muito ainda. 6-1 na primeira equipe. Depois aconteceu todo o rolo e roubo que aconteceu e o placar virou um 5-3. Todo mundo sabe, quem assistiu o jogo, quem viu, sabe disso. Todos os comentaristas falaram que, tanto que a Liga pediu desculpa pra gente, tirou o cartão do Henri Japa. 6-1 nós ganhamos. Placar largo, placar tranquilo. Foi o resultado daquela partida. Na outra semana começou todos os trabalhos novamente. Neto chegou naquela. A gente sabia, Negão era nosso wildcard titular. Negão se esforçou muito pelo time. Tem uma cirurgia, não saiu por causa de qualquer coisa. Ele saiu por causa de uma situação física dele, entendeu? E a gente precisava trazer um wildcard, porque ainda assim o Lucaneta não estava 100%. Tá. A equipe não estava 100% porque você acha isso? Claro que não, porra. Eu converso com a comissão técnica, eu converso com o Gabriel, e eles podem até achar que sou eu, porque todo um clima tem que ser feito, todo um clima dentro da situação tem que existir, e ninguém vai ficar falando que e eu sei segurar essa bronca, eu sei assumir e deixar a culpa vir pro meu ombro, porque não tem problema, entendeu? E eu falei, a gente precisa, e aí, novamente, conversando com o Daniel, conversando com o Clemilton, agradeço esses dois caras pra caralho, entendeu? 2 monstros do Futset, duas aberrações do Futset, entendeu? Daniel deu aulas pra gente, né? Deu aulas. Eu conversando com os caras todos os dias. Clemilton fazendo análise do jogo, me mandando de graça. Eu olhei no chat do John. Talvez por eu ter sido humilde em falar com ele. Fazendo análise de jogo Todo e eu mundo tá estudando o jogo. Eu já. estudando, eu não sou nenhum animal. Eu entendo muito de futebol, muito. Eu estudando aqui. Eu entendo de qualquer porra que eu me dedicar, irmão. Porra. Qualquer porra que eu me dedicar. Entendeu? Então, vamos lá, busquei, conversei, encontrei o Hugo Canindé, que era uma função que a gente estava precisando, um jogador para rabiscar, um jogador para criar a jogada, e trouxemos um jogador que era necessário para a posição que a nossa equipe precisava. Tá? E pronto, trouxemos o Igor Canindé. O Igor Canindé veio. Essa situação de que o Lucaneta ia jogar e depois o Lucaneta não vai jogar, isso é uma situação de futebol do elenco, do professor. Ele deve estar preparado o tempo todo para jogar. Se ele vai jogar ou não, isso é um grupo, isso é um time. A gente vai ver a melhor opção. A gente vai trabalhar com a melhor opção. Então, vou colocar na para live o do John. grupo, para o time. A nossa ambição é somente a vitória. E é somente isso. Tá? E ponto. Esse ponto que ele está falando aqui é o que aconteceu quando eu estava assistindo a transmissão. Na cabine, né? E eu vi muito ele sem correr e eu tive muitas reações. Moleque, ele xingou muito o Lucaneta E mesmo. eu falei até com o John sem microfone, mas eu tive muita reação. Vamos lá, vamos correr. Vamos, porra, o time todo tá voltando. Só você não tá voltando. Vamos fazer a marcação. Tanto que hoje a gente trabalha com uma linha de 4 atrás e 2 fazendo a marcação. Você pega aquele jogo ali, você vai ver que ele não volta pra bola. Ele não tá com energia. E foi aquilo ali que eu vi. E essa foi minha reação, foi minha explosão. E, cara, eu não inflamei a torcida. Todo mundo viu. Todos viram. Era só assistir o jogo depois. Desculpa se você achou que eu fiz e eu pedi desculpa sobre essa situação, porque como eu fui introduzido no elenco, talvez da mesma forma que a Ludmilla errou falando, talvez da mesma forma que o estagiário já errou fazendo um comentário, eu por ter inserido e ainda nem ter falado com vocês, mas pra mim foi muito bizarro ver jogadores profissionais em campo e ter aquela situação com você ali. Eu achei muito bizarro. Eu falei, não, tem algo errado. Na minha mente eu falei, tem algo errado. Tá? Tem algo errado. Então, foi isso que aconteceu. Voltou a ficar no banco porque era um elo principal. O Lucaneta, ele em nenhum momento foi retirado do banco, tá? Por quê? Mesmo com o wildcard, por exemplo, o Negão, ele tá machucado, mas ele continua com a equipe.
Ele continua, ele vai nos treinos, ele conversa com a gente, ele conversa com a equipe, ele levanta a moral, ele participa de tudo. Ele tava no jogo, tava na comissão. Ninguém pediu nunca pro Nucaneca sair. Ninguém falou pra ele sair. O jogo do Real Elite, ele tava lá porque ele era um integrante do grupo. Ninguém pediu pra ele sair. Ele tava em recuperação. Eu não sei o que foi que aconteceu na cabeça dele. E ele, por acaso, achou que eu deveria, sei lá, que ele perdeu o lugar de dono do time, ou o que foi. Mas não, ninguém tirou ele do banco. O John falou ali, ó, que ele vai continuar aí no banco. Ninguém tirou ele da equipe. Não mandamos ele embora. Quem foi ele, como ele disse. Ele escolheu sair. Qual o seu posicionamento? De qual lado você tá? E não Aqui. escrevemos o Canindé. Eu tô do Olha lado do só, chat. situação, tá? Você disse que entende de futebol, falou que deixa na comissão porque ele não tem voz nenhuma. E o time dele tá uma merda. E aí vocês não falam nada? Ele fez a mesma coisa. A situação dele é a mesma da Nive. É a mesma da Nive. A situação dele é a mesma da Nive. A mesma, idêntica. Ele é o presidente que fica lá na frente e ele não tem... Ele mesmo já falou isso em live, eu já assisti a live dele. E ele não tem comando e fica na mão dos profissionais que entendem pra caralho de futebol. E é o time perfeito, né? O mais legal é você falar uma merda dessa. O time perfeito. A bosta dessa, entendeu? E tá aí a situação, né? E tá aí, você que entende. Não, é vocês aí que montam o programa que entende, tá de parabéns. É vocês que entendem. Não sou eu, não. Ele tá falando dos apresentadores. Pô, é que eu peguei do... Diz você, estagiário, que manja muito. Pode falar? Nossa. No Capim está tendo um conflito. Opção A, o conflito é de quem manja de futebol e quem não manja de futebol e quer ter resultado está mandando mais que o treinador. Então, voltamos à mesma situação, né? Você falou que você quer que quem manda no futebol é quem? O Lucaneta, ele é um jogador, meu irmão. Ele é um jogador. Acho que você não tá sabendo separar, não, meu parceiro. Ô, Rian, você tem esse clipe? Um técnico aí, tivesse falando com um técnico aí, porra, viado, você ia ter argumento. Você tá falando com um jogador que tá dando a verdade. Eu também não acho que ele tá falando mal do Alan, não, pô. Tá me dizendo. Ele tá falando dos apresentadores. O conflito e a moral era pra ter sido dada pro jogador. Pro jogador. Você tá de parabéns. E que quem não manja do futebol e quer ter o resultado, olha só o que você falou. É que suas palavras são péssimas. Quem não manja do futebol e quer ter o resultado. Olha só, é isso que eu represento. É isso que eu faço. Eu quero, eu luto, eu busco, eu procuro. O que você acha? Eu tô me fudendo. Olha que isso, mano. Eu vou querer resultado. Eu vou querer o melhor. Eu vou fazer o melhor. Eu vou me dedicar. E eu vou ser um exemplo pra todo mundo que tá me olhando. É isso que o Skip é, porra. É isso que eu faço, irmão. Então agora você tá me conhecendo. É exatamente isso aqui que eu faço, ó. E quem quer ter resultado está mandando mais que o treinador. Tá? Presidente, diretor, comissão técnica, jogador. Assim que funciona, tá? Tipo, tem uns filmes aí que você pode assistir. Se for um draftado, ninguém vai questionar a atuação. E aqui que eu falei que eu vou te dar uma aula, né? Lembra que eu falei que olha aí. é os 10 draftados. Depois você pega olha a história de vassoura para poder colocar no time e fazer a máquina, o motor funcionar. Porque os pinos que você tem, os 3 wildcard, você pode pegar da melhor função que o seu time precisa. Eu tenho um draftado que é o número 1 da liga, Brinquinho. É um animal muito amigo do Lucaneta. Eu respeito o Brinquinho pra caralho. Ele enfrentou o Lelete lá e meteu 1-0 no Lelete, no X1. Ele é um draftado, irmão. Então eu não vou pegar um cara pra botar no lugar dele. Eu tenho que pegar um cara da onde precisa. Então primeiro você tem que ter um time. Depois você tem que pegar os wildcards. Você tem que saber conhecer, tá? Então o primeiro conserto é nos draftados. O primeiro treinamento é nos draftados. Entendeu? Esse é o olhar que você tem que dar mais atenção. É ali que são os caras que vão ficar com você 1 ano. Esses caras a gente tem que melhorar eles. A gente tem que ver qual é a função deles melhor, o que eles sabem trabalhar, qual é a habilidade deles. Rapaziada, não tem como explicar, é muita coisa, mano. Posicionamento, se é movimentação, se é marcação, e saber essas peças para introduzir elas no lugar certo e buscar as peças que a gente acha que vai funcionar na melhor função. Tá bom? Presidente que não tem autonomia e diz que quer trazer um jogador. Porque quem vai ser o presidente. Então, o estagiário falou, gente, eu vou ser o presidente. Esse cara aqui eu quero.
E ele, tipo, nem é, né? Tem toda uma situação, né? Tem os investidores no time dele, né? Tem toda uma situação. E ele, por estar lá, ele pediu: ei, sou o presidente, esse cara eu quero. O John é o presidente. O John é o investidor. Pô, você não sabe o que você tá John falando, Skipinho. Desculpa, sangra o viado. bolso Você pra não sabe o fazer que você tá tudo. falando. Não tem ninguém. Sai tudo Você tá dele. usando um exemplo Se ele totalmente quiser errado. trazer Você não sabe o que você tá falando. CR7, Messi e Mbappé, eu Não não sabe o que você duvido. tá falando, mano. Eu não Calma duvido. aí, cara. Calma aí. Eu duvido. Eu tô entendendo o exemplo dele, mas o exemplo do Alan ele tá usando errado. O que você tem que entender é que são cenários completamente diferentes. Ele é o presidente e é ele que escolhe e traz o jogador que Mas ele é o que quer. parece? Pô, mas Ele é o presidente. é o que diferente parece, do mas cenário. não é o E que é a você realidade, viu o rapaziada. estagiário que é presidente dizendo que queria muito trazer um jogador. E ele quis botar a bronca porque ele é o presidente. E agora e tem os investidores em volta. Agora tu imagina que o John é tudo. É o presidente, é o investidor, o time só funciona, é o cara que faz a bagunça, é o cara que leva a porra de um balão que eu não sei nem quanto custa pra levar pra fazer um show na É parada. caro pra É o cara caralho, que né? mete um bandeirão lá que não deve custar menos de 3, 4, 5 conto pra fazer uma bandeira É daquela caro pra esteira lá. caralho. É um cara que, porra, traz caravana de 5 ônibus pra parada. É um cara que, porra, faz um monte de coisa, entendeu? E ele não tem direito? Ele não entende de futebol? Ele não tem uma equipe, uma comissão técnica? Pode ter certeza que ele tem, irmão. Pode ter certeza que ele tem. Ele não tá economizando, não. Tá? Ele não tá economizando, não. Ele tá fazendo a parada foda pra caralho. E já foi elogiado por um monte de gente. Tá bom? Bom, Alan nunca passou por cima da opinião do treinador. Claro, porra. Caralho, quantas vezes? Ele não consegue. Ele não é o presidente que manda no time. Eu vou te mostrar uma coisa, jogador. Meu Nós Deus, estávamos professor. ganhando no Getafe, o Beckham foi expulso no primeiro tempo, uns 23 Vamos ver a analogia dele. Aí nós ganhamos de 1-0. Estávamos ganhando de 1-0. Aos 90 do segundo tempo, eu pego, tiro o Ronaldo. E vou fortalecer com o jogador a menos. É normal você fazer isso, vai fechar. Acabou o jogo, eu estou encostando no Barcelona. Então eu queria ganhar o jogo. Aí a torcida lá não tem negócio de querer bater, vou matar, vou morrer, não. Ele pega o lenço, quando não gosta, tirar o jogador. Caralho, que maluco grosso, bom, que tá, mano. e que joga. Eles protestam com lenço. Tiram um lenço e é o protesto que eles fazem. Aí Manda tomar no cu, não sei. Não, nada disso não, cara. Aí, pô, eu saí, o campo aqui, eu entrando no túnel, chegando num espaço aqui que era um hall, e o Ferentino Pé descendo da tribuna de honra aqui, me encontramos aqui. Ele encontramos aqui, ele falou, mister, que passou? Falando em espanhol, eu falei, não passou nada, não aconteceu nada. Por quê, presidente? Não, porque Sabia que o campo aumentou 16 metros? jogo. Isso aqui tinha gente pra cacete no hall. Aí eu falei, não, tava ganhando o jogo e com um jogador a menos, eu queria era ganhar porque nós estamos encostando no Barcelona. Mas a torcida protestou, eu falei, pô, mas eu não estou preocupado com a torcida, eu quero preocupado é com o Barcelona, que eu quero encostar no Barcelona, pô. Estou encostando no rabo deles, então, né? Não, mas aqui no Real Madrid nós temos que pensar no jogo e pensar no torcedor que eles pagam, compram, nós temos lotação máxima todos os jogos, porque eles pagam para ver espetáculo e ver jogo de futebol e querem ver. Eu falei, mas eu quero ganhar jogo. Aí começou aquela discussão, aí vai para lá, vai para cá. Eu falei, presidente, deixa eu falar um negócio para o senhor, não estou gostando muito disso não. Eu não pedi o senhor para vir para cá não, o senhor foi no Brasil me contratar, pô. Eu não vim para cá, por favor, não. Eu vim pra cá porque se foi lá no Brasil me contratou, pô. Então eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que fazer. E tá todo mundo aqui. Ele não falou mais nada. Foi embora. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu estava despedido. Nós estávamos ganhando no Getafe, o Beckham. Tá vendo? É um presidente que nem aparece. Agora você imagina na Kings League um presidente que a torcida fala com o presidente. Um cenário completamente diferente. Eu já dei essa aula aqui. A Kings League é um lugar onde quem tá com a cara lá é o presidente. Por isso que o estagiário apanha, mesmo sem ser presidente. Quem se fode é o estagiário, mesmo sem ser presidente. Toma, Porque ele fala, vestiu Skip. a carapaça do presidente. Então, quando você veste a carapaça do presidente, você tem que dar a satisfação. Agora, imagina você vestir a carapaça do presidente e não ter o poder do presidente. Essa é a diferença, irmão. Aqui Toma ele do veste Skip. a carapaça do presidente, Abra, ele é Diego. o presidente. Entendeu? Tem toda uma situação. E o dinheiro não sai do bolso do torcedor, porque a torcida vai pra Kings League. Aqueles 9 patrocinadores é todo da Kings League. O investimento que a Kings League dá pro time é os 10 jogadores. O resto é com ele, irmão. É que ele é incompreendido, né? Entendeu? O Skipinho. Ele é incompreendido, é um gênio incompreendido. Existe presidente que não entende de bola e quer mandar no time. Se o presidente não mandar, outro comentário, não sei, não botei o nome aqui. Se não for o presidente que é pra mandar, me diz quem é, que eu vou buscar esse cara, John. A gente tem que procurar esse cara. Se não for o presidente, tem que ver quem que é. Se é de outro planeta,
Se é o vereador, quem que é que a gente vai buscar esse cara, tá? Se não é o presidente que manda, me diz. Eu vou pegar um avião hoje pra ir buscar. Tá? Ah, eu tenho um bom nome pra Vamos vocês, chamar o Sheik Skipinho. Árabe pra fazer o investimento, rapaz, que estamos gastando. O estagiário diz que fez a coisa certa. Ela entregou o time e a comissão toma olha conta aí. do time. E vem Então agora. É isso, não vou falar de novo, né? Ela fez, cara, a coisa certa. Eu tenho certeza que ela fez. Mas ele também fez e não é o mesmo cenário. Chaep pergunta: esse negócio que você só jogaria se fosse titular não existe? Ele responde: nunca na vida. Como não? O John falou. Porra, você falou que você saiu quando o Senic te ligou. É só você ver as palavras que você falou pro Senic. E você não jogaria contra Loud. E você jogaria contra a Fúria. E aí você não aceitou e pediu pra sair. Meu irmão, você não quis. Você não quis. Né? Já foi respondido mais uma vez essa aqui. Acho que todo mundo consegue entender, correto? Né? Você não quis jogar. Eu sei da minha verdade. E no final ele fala: eu sei da minha verdade. Bom, você sabe da sua verdade. E eu tenho certeza que eu falei a verdade. Tá? Independente da sua, eu sei que eu falei a verdade. Acredite quem quiser acreditar. Não acredite quem não quiser acreditar. Eu sei que tudo que eu falei aqui, eu sei tudo que eu falei com o elenco, com os mesmos jogadores, então é por isso que eu tô vindo aqui. Porque se eu estivesse sendo, em algum momento, mentiroso ou tendencioso, tá? Os jogadores vão entender. Mas se todos os jogadores forem homens, assim como eu sou, e vim aqui botar todos os pontos, eles vão ver que tudo que eu falei aqui foi verdade, tá? E eu vou brigar pelo título. O John também vai brigar pelo título. E comissão Moleque, o Grêmio vai ser eliminado, que mano. estiver junto com nós e for brigar pelo título, nós vamos fazer o nosso melhor, tá bom? Vamos fazer o nosso melhor. E o Grêmio isso. lá. E ponto final nesse assunto pra mim. Ih, agora. Caramba, moleque. O Fute Black. Aonde ele foi parar a carroça dele, viado?